Eu dirijo caminhão há mais de 30 anos. Já rodei o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Pensei que já tinha visto de tudo nessas estradas. Gente pedindo carona a acidentes, tempestades que pareciam o fim do mundo. Mas eu nunca tinha visto nada igual ao que aconteceu comigo naquela noite na BR-116. Uma noite que mudou minha vida para sempre e me fez acreditar que existem coisas neste mundo que a gente não consegue explicar, só sentir. Se você já passou por algo inexplicável na estrada, algo que te fez questionar tudo o que você acreditava, deixa seu like agora e conta nos comentários de onde você está assistindo. Porque o que eu vou contar para vocês não é só mais uma história de caminhoneiro, é um relato que pode mudar a forma como você vê os sinais da vida. Antes de continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me responde nos comentários. Você já ajudou um desconhecido sem saber que esse gesto ia transformar a sua vida para sempre. Meu nome é João Carlos Silva, mas todo mundo me chama de Joca. Tenho 52 anos, sou natural de Feira de Santana, na Bahia, e moro em Caruaru, Pernambuco. Dirijo um Scania 113, azul e branco, que eu mesmo pintei com detalhes dourados nas laterais. É um caminhão que já rodou mais de 1 milhão de quilômetros comigo. Conhece cada suspiro meu, cada preocupação, cada alegria. É mais que um caminhão, é meu companheiro de estrada. Mas nem sempre foi assim. Há 4 anos atrás, eu era um homem diferente. Tinha uma esposa maravilhosa, a Maria das Graças, que era minha vida, minha fé, minha razão de existir. Tínhamos uma filha, a Beatriz, que era nossa princesa. Eu ia para a estrada, mas sempre voltava correndo para casa, porque lá estava meu mundo inteiro. A Graça sempre me esperava com um sorriso, um café quentinho e aquele abraço que fazia qualquer cansaço desaparecer. Eu era um homem de fé. Toda viagem que eu fazia levava comigo 1/3 que a Graça tinha me dado no nosso casamento. Rezava o terço inteiro sempre que pegava a estrada, agradecia quando chegava bem, agradeça quando descarregava sem problemas. Deus era real na minha vida, tão real quanto o asfalto debaixo das rodas do meu caminhão. Até que em 2019, nossa vida virou de cabeça para baixo. A Graça começou a sentir umas dores estranhas no corpo, foi no médico e voltou com uma notícia que destruiu nosso mundo. Câncer agressivo, estágio avançado. O médico disse que talvez tivéssemos 6 meses. Eu me ajoelhei naquele consultório e implorei a Deus pela vida da minha esposa. Prometi que faria qualquer coisa que mudaria minha vida inteira se ele salvasse a mulher que eu amava. Mas Deus não escutou. Ou não quis escutar. Em 5 meses e meio a Graça se foi. Partiu numa madrugada de março, segurando minha mão, sussurrando que me amava. Quando ela fechou os olhos pela última vez, eu senti que algo dentro de mim morreu também. Não era só ela que estava indo embora, era minha fé, minha esperança, minha vontade de viver. O enterro foi o pior dia da minha vida. A Beatriz, nossa filha, chorava tanto que quase desmaiou. Depois do sepultamento, ela me olhou e disse que não conseguia mais ficar em Caruaru, que tudo ali lembrava a mãe. 2 semanas depois, ela fez as malas e se mudou para São Paulo. Disse que precisava recomeçar longe das lembranças. Eu entendi, mas não consegui perdoar o abandono. Desde então, minha vida virou automática. Acordo, pego a estrada, descarrego, volto para casa, durmo e recomeço. A casa fica vazia por semanas quando estou viajando. Quando chego, o silêncio me recebe como um fantasma. O quarto da Graça continua intocado, as panelas dela no mesmo lugar, o terço que ela usava ainda pendurado na cabeceira da cama. Eu parei de rezar no dia do enterro. Se Deus existia e tinha levado a única pessoa que eu realmente amava, para que continuar falando com ele? A Beatriz liga às vezes, mas nossas conversas são curtas, secas, cheias de pausas desconfortáveis.
Ela diz que está bem, que está trabalhando, que fez amigos novos. Eu finjo que estou bem também, mas a verdade é que estou apenas sobrevivendo, dirigindo sem rumo, vivendo sem propósito, existindo sem realmente viver. Foi assim que cheguei naquela sexta-feira chuvosa de setembro. Mais uma viagem de Santos para Fortaleza, carregado de produtos industrializados. Uma rota que eu fazia pelo menos 2 vezes por mês e que conhecia de cor. Cada curva, cada posto, cada pedágio da BR-116 eram familiares como o caminho de casa. Mas naquela viagem, alguma coisa estava diferente. Eu sentia um peso no peito que não tinha nada a ver com a carga que levava atrás. A chuva começou forte quando passei por Vitória da Conquista. Era uma dessas chuvas de setembro que chegam do nada e transformam a estrada numa pista de patinação cheia de perigos. O limpador do para-brisa trabalhava no ritmo máximo, mas mesmo assim mal dava para enxergar a faixa amarela. Reduzi a velocidade, acendi todas as luzes do caminhão e continuei com o máximo de atenção. Eram 2 da manhã quando cheguei ao quilômetro 847 da BR-116, um trecho que eu conhecia bem pela curva perigosa e pela falta de iluminação. A chuva estava tão forte que parecia que alguém estava jogando baldes de água no para-brisa. Foi nesse momento que eu vi algo que fez meu coração acelerar. Uma figura parada na beira da pista do lado direito, imóvel como uma estátua, debaixo daquela chuva torrencial. Pensei que fosse algum problema de visão, coisa do cansaço da estrada. Piscava os olhos várias vezes, mas a figura continuava lá. Era uma pessoa de verdade parada no meio do nada, esperando sei lá o quê. Pisei no freio devagar e parei o caminhão no acostamento. Peguei uma lanterna, acendi as luzes de emergência e saí da cabine. A chuva me encharcou em segundos, fria como gelo. Caminhei em direção à figura com cuidado, pisando em poças que chegavam no tornozelo. Foi quando cheguei mais perto que meu mundo parou. Era uma mulher jovem. Devia ter uns 25 anos, vestindo um vestido azul claro que parecia não estar molhado mesmo debaixo daquela tempestade. O cabelo castanho comprido caía solto pelos ombros, e quando ela me olhou eu senti algo que não sentia há anos. Uma paz profunda, como se todo o barulho da chuva tivesse sumido de repente. "A senhora está bem? Precisa de ajuda?" Gritei por causa do barulho da chuva. Ela sorriu. Um sorriso que iluminou aquela escuridão toda. "Obrigada por parar", disse com uma voz suave que parecia vir de outro mundo. "Nem todo mundo para." "Para onde a senhora vai?" Perguntei, ainda tentando entender como ela não estava ensopada. "Para onde Deus quiser", respondeu ela como se fosse a coisa mais natural do mundo dizer isso. Eu fiquei mudo por alguns segundos. Fazia anos que ninguém falava de Deus na minha frente. E havia algo naquela mulher que me deixava, como posso explicar, em paz. Uma sensação que eu não tinha desde antes da morte da Graça. "Pode subir", falei apontando para a cabine. "Vou levar a senhora até onde conseguir." Ela assentiu e caminhou comigo de volta ao caminhão. Eu notei que ela não fazia esforço nenhum contra a chuva, não corria, não se protegia. Andava devagar, como se estivesse passeando num jardim em dia de sol. Quando chegamos na cabine, eu abri a porta para ela subir e foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha. Assim que ela entrou na cabine, o ar mudou completamente. Um perfume suave de rosas tomou conta do espaço. Não era perfume comum, era algo mais sutil, mais sagrado. E a chuva que antes fazia um barulho ensurdecedor no teto do caminhão, agora parecia distante, como se estivéssemos dentro de uma bolha de silêncio. "Obrigada", ela disse, se acomodando no banco do carona. "Você tem um coração bondoso." Eu liguei o motor e voltei para a pista ainda confuso com tudo o que estava acontecendo. "Como a senhora sabia que eu ia parar?" perguntei. "Eu sabia",
respondeu ela, olhando pela janela, como se conhecesse cada árvore, cada poste, cada metro daquela estrada. Algumas pessoas param, outras passam direto. Você é do tipo que para. Não sei não, murmurei. Ultimamente eu ando passando direto por muita coisa. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar além da superfície. Todos nós passamos por momentos assim. Momentos em que a dor é tão grande que parece que não há saída. Mas sempre há uma luz esperando no final do túnel. Às vezes, só precisamos de um empurrãozinho para enxergá-la. Senti um aperto na garganta. Como ela podia saber sobre minha dor? Engoli seco e continuei dirigindo. E a senhora? O que faz por essas estradas a essa hora da madrugada? Eu procuro pessoas que precisam de ajuda, pessoas que perderam o caminho, pessoas que esqueceram que não estão sozinhas. Ela falou isso olhando diretamente para mim, como se estivesse lendo minha alma. E encontra muitas? Perguntei, tentando manter a conversa normal, embora nada daquilo fosse normal. Mais do que você imagina. O mundo está cheio de corações partidos, de almas perdidas, de pessoas que desistiram de acreditar. Mas também está cheio de milagres esperando para acontecer. Só precisamos abrir os olhos para ver. Foi nesse momento que olhei para o painel do caminhão e vi algo que me fez gelar. Ali no porta-luvas havia um terço. Um terço de contas brancas que eu nunca tinha visto antes. Eu tinha certeza absoluta de que quando saí de Santos, aquele terço não estava ali. Tinha tirado todos os objetos religiosos do caminhão depois da morte da Graça. Mas ali estava ele, como se sempre tivesse estado. Esse terço, comecei a falar, mas quando virei para olhar para ela, as palavras morreram na minha boca. Ela estava com os olhos fechados, os lábios se movendo em oração silenciosa. Uma luz suave parecia emanar do rosto dela, e por um momento tive a impressão de estar transportando algo sagrado. Continuamos viajando em silêncio por quase 1 hora. O estranho era que eu me sentia completamente calmo. A ansiedade que sempre me acompanhava nas viagens tinha desaparecido. Era como se aquela mulher trouxesse consigo uma paz que eu não conhecia. Às vezes ela falava coisas soltas sobre o caminho, sobre as pessoas que viajam, sobre a importância de não desistir nunca. Tudo o que dizia parecia ter um significado mais profundo, como se cada palavra fosse escolhida a dedo. João Carlos, ela disse de repente, me chamando pelo nome completo. Eu quase bati o caminhão. Como a senhora sabe meu nome? Eu não falei. Eu sei muitas coisas sobre você. Sei que você perdeu sua fé quando perdeu sua esposa. Sei que sua filha está longe e que vocês mal se falam. Sei que você acha que Deus o abandonou. Ela me olhou com uma tristeza infinita nos olhos. Mas Deus nunca abandona ninguém, João Carlos. Às vezes, Ele apenas espera o momento certo para nos mostrar que ainda está conosco. Senti as lágrimas começarem a queimar nos meus olhos. Há quanto tempo eu não chorava? Por que Ele levou ela? Perguntei com a voz embargada. Por que levou a única pessoa que eu amava de verdade? Porque o amor verdadeiro nunca morre, João Carlos. Ele apenas muda de forma. Sua esposa não se foi, ela apenas foi para um lugar onde pode cuidar de você de uma maneira diferente. E hoje ela está sorrindo porque sabe que você vai encontrar seu caminho de volta. Nesse momento, passamos por um posto de gasolina próximo a Jequié. A mulher tocou meu braço delicadamente. Pode parar aqui, por favor. Parei o caminhão confuso. Aqui? Mas aqui não tem nada. Como a senhora vai... Vai ficar tudo bem, ela disse descendo da cabine. Obrigada pela carona, João Carlos. E lembre-se, amanhã você vai encontrar uma criança que precisa da sua ajuda. Não ignore os sinais. Espera, gritei saindo atrás dela. Que criança? Como assim sinais? Mas quando dei a volta no caminhão, ela não estava em lugar nenhum. Procurei por todo o posto entre os carros estacionados, atrás dos tambores de combustível. Nada.
Era como se ela tivesse evaporado no ar. Voltei para a cabine tremendo e foi aí que vi. O terço que havia aparecido no porta-luvas continuava lá. O perfume de rosas ainda impregnava o ar da cabine e no banco, onde ela havia sentado, havia uma pequena medalha dourada com a imagem de Nossa Senhora. Uma medalha que eu nunca tinha visto, mas que de alguma forma me parecia familiar. Peguei a medalha com as mãos trêmulas e a observei sob a luz do painel. Era linda, delicada, com detalhes que pareciam ter sido gravados à mão. Quando a virei, vi uma inscrição do outro lado: sempre com você. Fiquei ali parado, por não sei quanto tempo, tentando processar o que tinha acontecido. Parte de mim queria acreditar que tinha sido tudo um sonho, produto do cansaço da estrada. Mas o terço estava ali, a medalha estava ali, o perfume ainda estava ali. E mais importante que tudo, havia uma sensação nova dentro do meu peito. Uma sensação que eu não sentia há 4 anos. Esperança. Liguei o motor e voltei para a estrada. Agora era diferente. Não estava mais dirigindo sozinho. Havia alguma coisa comigo, algo que eu não conseguia explicar, mas que sentia com cada fibra do meu ser. E as palavras dela ecoavam na minha mente. Amanhã você vai encontrar uma criança que precisa da sua ajuda. O que criança? Como ela podia saber o que ia acontecer no dia seguinte? E por que eu sentia que minha vida estava prestes a mudar para sempre? Olhei para a medalha no painel e pela primeira vez em 4 anos murmurei uma oração. Se a senhora realmente existe, se isso tudo é real, me mostre o que eu preciso fazer. A estrada se estendia à frente escura e molhada. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava dirigindo para fugir de alguma coisa. Estava dirigindo em direção a algo novo. Algo que eu ainda não entendia, mas que sabia que ia mudar tudo. E vocês não fazem ideia do que estava me esperando logo adiante. O resto daquela madrugada foi uma tortura. Eu não conseguia tirar da cabeça o que tinha acontecido. Dirigia olhando constantemente para a medalha no painel e para o terço no porta-luvas, como se eles fossem desaparecer a qualquer momento. O perfume de rosas ainda estava impregnado na cabine, e toda vez que eu respirava fundo, sentia como se ela ainda estivesse ali comigo. As palavras dela martelavam na minha mente. Amanhã você vai encontrar uma criança que precisa da sua ajuda. Não ignore os sinais. Como ela podia saber o que ia acontecer? E que sinais eram esses? Eu estava confuso, assustado e, ao mesmo tempo, curioso. Pela primeira vez em 4 anos, eu sentia algo além de vazio no peito. Quando o sol nasceu, eu estava chegando em Feira de Santana, minha cidade natal. Normalmente eu passava direto, sem nem olhar para os lados. Aquela cidade trazia muitas lembranças da graça de quando éramos namorados, de quando éramos felizes. Mas naquela manhã, algo dentro de mim pediu para parar. Um impulso estranho, como se uma voz silenciosa me dissesse: vire à direita aqui. Tentei ignorar. Tinha prazo para cumprir mercadoria para entregar em Fortaleza. Mas o impulso ficou mais forte. Era como se o próprio volante quisesse virar sozinho. Sem entender direito o que estava fazendo, saí da BR-116 e entrei numa estrada vicinal que levava para o interior. Uma estrada de asfalto remendado que eu conhecia da adolescência. O que diabos eu estou fazendo? Falei em voz alta, mas continuei dirigindo como se algo me puxasse para frente. A estrada se tornou de terra batida depois de alguns quilômetros. O caminhão balançava nas pedras e buracos, mas eu continuava. Passava por fazendas pequenas, casas simples, pessoas que acenavam da varanda. Era um Brasil que eu tinha esquecido que existia. Um Brasil mais devagar, mais humano. Foi quando cheguei numa curva que eu vi a movimentação. Várias pessoas aglomeradas numa casa simples de tijolo à vista. Carros estacionados na frente, gente entrando e saindo com cara de preocupação. Instintivamente, parei o caminhão e desci para ver o que estava acontecendo.
uma mulher de uns 40 anos correu até mim. Tinha os olhos vermelhos de tanto chorar e segurava um papel na mão. O senhor não viu uma criança por aí, não? Um menino de 8 anos, cabelo castanho, bermuda azul? Meu coração disparou. A criança. A mulher da estrada tinha falado de uma criança. O que aconteceu? Perguntei. É meu neto, o Pedrinho. Ele saiu ontem de manhã para empinar pipa e não voltou mais. A gente já procurou em todo lugar, já chamou a polícia, mas nada. Ele nunca tinha sumido assim. Ela mostrou o papel que tinha na mão. Era uma foto do menino sorrindo, mostrando uma pipa colorida. Senti um arrepio na espinha. Faz quantas horas que ele desapareceu? Vai fazer 2 dias amanhã. Minha filha está desesperada. Não come, não dorme, só chora. A gente não sabe mais o que fazer. A mulher me olhava com desespero, como se eu fosse a última esperança dela. Vocês já procuraram na mata? Tem algum rio por aqui? Tem sim. O rio Paraguaçu passa ali atrás do pasto. Mas já fomos lá várias vezes. Tem polícia, bombeiro, todo mundo procurando. Alguma coisa dentro de mim disse que eu precisava ajudar. Não era lógico, eu não conhecia aquela família, não tinha obrigação nenhuma. Mas a voz da mulher misteriosa ecoava na minha cabeça. Não ignore os sinais. Eu vou ajudar vocês a procurar, falei. Tenho uma lanterna boa no caminhão e conheço um pouco de mata. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Deus o abençoe, Senhor. Como o senhor se chama? João Carlos, mas pode me chamar de Joca. Ela me abraçou como se me conhecesse há anos. Eu sou Dona Neuza. Venha que eu apresento a mãe do menino. Entramos na casa e eu vi uma cena que partiu meu coração. Uma moça jovem de uns 20 e poucos anos estava sentada no sofá, abraçada com uma camisa pequena de criança. Chorava em silêncio, enquanto outras mulheres tentavam consolá-la. Quando me viu, levantou a cabeça com uma expressão de esperança misturada com desespero. O senhor vai ajudar a procurar meu filho? Perguntou com a voz rouca de tanto chorar. Vou sim, respondi, e vamos encontrar ele. Não sei de onde veio essa certeza, mas tinha alguma coisa me dizendo que aquele menino estava vivo e que eu ia encontrá-lo. Era uma sensação estranha, como se eu soubesse de algo que não deveria saber. Passamos o resto da manhã procurando. Eu, a família, os vizinhos, os policiais. Revistamos cada canto da propriedade, cada mata, cada açude da região. Nada. O menino tinha simplesmente desaparecido. A cada hora que passava, eu via o desespero crescer nos olhos da mãe. Foi no final da tarde, quando todos já estavam desanimados, que eu tive uma ideia. Ou melhor, uma intuição. Voltei para o caminhão, peguei a medalha que a mulher misteriosa tinha deixado e a segurei forte na mão. Fechei os olhos e fiz algo que não fazia há anos. Rezei. Se a senhora está mesmo me ajudando, se isso tudo é real, me mostre onde está esse menino. Me dê um sinal, qualquer coisa. Quando abri os olhos, uma borboleta azul pousou no retrovisor do caminhão. Uma borboleta linda de um azul intenso que brilhava no sol da tarde. Ela ficou ali por alguns segundos, me olhando como se quisesse me dizer alguma coisa. Depois, voou em direção a uma mata mais densa que ficava do outro lado da estrada. Uma mata que, segundo os moradores, já tinha sido vasculhada. Mas alguma coisa me dizia para seguir aquela borboleta. Eu vou dar mais uma olhada ali na mata, falei para a Dona Neuza. Mas os bombeiros já procuraram lá 3 vezes, Joca. Eu sei, mas eu quero ver com os meus próprios olhos. Peguei a lanterna e entrei na mata seguindo mais ou menos a direção que a borboleta tinha tomado. Era uma mata fechada cheia de cipós e espinhos. Tinha uma trilha estreita, provavelmente feita por animais. Caminhei por uns 15 minutos, gritando o nome do menino, parando para escutar qualquer ruído diferente. Foi quando eu estava prestes a desistir que ouvi. Um som baixinho, quase imperceptível, como um gemido. Parei, respirei fundo e gritei: Pedrinho, é você? Silêncio. Depois, o som de novo, mais claro agora.
Era uma voz de criança fraca, mas era uma voz. Aqui, eu estou aqui! Meu coração explodiu de alegria. Corri em direção à voz, rasgando a roupa nos espinhos, tropeçando em raízes. E lá estava ele. O menino da foto caído dentro de um buraco não muito fundo, mas coberto por galhos. Tinha o pé inchado, provavelmente torcido, e estava com sede e fome, mas estava vivo. Calma, campeão, falei descendo no buraco. O titio vai te tirar daí. O menino me olhou com os olhos arregalados. Eu sabia que alguém ia me encontrar. A moça falou que ia. Parei de me mexer. Que moça? A moça bonita de vestido azul. Ela apareceu aqui ontem de noite quando eu estava com muito medo. Disse que um homem bom de caminhão ia me encontrar hoje. Disse para eu não desistir. Senti um arrepio na espinha inteira. A mulher misteriosa. Ela tinha aparecido para o menino também. Como ela era essa moça? Muito bonita, com cabelo comprido e um sorriso que acalmava. Ela cantou uma música para mim dormir e disse que hoje eu ia voltar para casa. Peguei o menino no colo com todo cuidado. Ele estava desidratado e fraco, mas conversava. Vamos embora daqui, campeão. Sua mãe está doida de preocupação. A caminhada de volta foi emocionante. O menino não pesava quase nada de tão magrinho que estava. Contou que tinha tropeçado no buraco no primeiro dia que tentou sair, mas não conseguiu, que gritou até ficar rouco, mas ninguém ouviu. Disse que quando a moça de azul apareceu, ele soube que ia ficar tudo bem. Quando saí da mata com o menino no colo, a reação da família foi indescritível. A mãe correu gritando e chorando ao mesmo tempo. Dona Neuza se ajoelhou no chão e começou a rezar em voz alta. Os vizinhos gritavam milagre e batiam palmas. Foi uma explosão de alegria que eu nunca tinha visto na minha vida. Como o senhor conseguiu encontrar ele onde todo mundo já tinha procurado? Perguntou um dos bombeiros que estava na busca. Eu não sabia o que responder. Como explicar que uma mulher misteriosa que talvez nem existisse tinha me guiado até ali? Eu só senti que devia procurar naquele lugar, falei. O menino foi levado para o hospital fazer exames, mas os médicos disseram que estava bem, apenas desidratado e com o pé machucado. Nada grave. Quando voltamos para a casa, a família insistiu para eu jantar com eles. Fizeram uma festa improvisada para comemorar o retorno do Pedrinho. Foi durante o jantar que a mãe do menino me contou uma coisa que me deixou ainda mais confuso e emocionado. Sabe, Joca, meu filho tem uns sonhos estranhos desde pequeno. Ele sonha com uma moça de vestido azul que cuida dele. Quando ele estava no hospital, quando nasceu, os médicos disseram que ele não ia sobreviver. Mas, de repente, ele melhorou sem explicação. E ele sempre dizia que a moça azul tinha cuidado dele. E vocês acreditam nisso? Perguntei. A gente não sabe no que acreditar. Mas hoje, quando o senhor trouxe ele de volta, eu vi nos olhos do meu filho a mesma paz que ele tinha quando falava da moça azul. Como se ele soubesse que ia ficar tudo bem. Naquela noite eu dormi na casa da família. Dona Neuza não aceitou que eu fosse embora. O senhor é um anjo que Deus mandou para a gente, ela dizia. Deitado num quarto simples, olhando para o teto, eu pensava em tudo que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Uma mulher misteriosa que apareceu na estrada. Um impulso inexplicável que me fez desviar da rota. Uma criança perdida que eu encontrei seguindo uma borboleta. E a mesma mulher que apareceu para a criança, prometendo que alguém ia salvá-la. Será que era tudo coincidência? Ou havia algo maior acontecendo na minha vida? Peguei a medalha que estava no bolsillo da camisa e a observei na luz fraca que vinha da janela. Sempre com você, estava escrito. E pela primeira vez em 4 anos, eu senti que não estava sozinho. Havia alguma coisa cuidando de mim, guiando meus passos, mostrando meu caminho. Na manhã seguinte, me despedi da família com promessa de visitá-los sempre que passasse por ali. O menino me deu um desenho que tinha feito durante a noite.
Era um caminhão azul e branco, com um homem no volante e uma moça de vestido azul no banco do carona. No desenho, os dois estavam sorrindo e havia uma luz dourada em volta deles. "É o senhor e a moça que me ajudou", explicou o menino. "Ela disse que vocês são parceiros." Parceiros. A palavra ecoou na minha cabeça enquanto eu dirigia de volta para a BR-116. Seria possível que eu tivesse se tornado parceiro de algo sobrenatural, de alguém que não era deste mundo? Quando cheguei na rodovia principal, meu telefone tocou. Era o despachante da empresa cobrando sobre o atraso na entrega. Expliquei que tinha tido um problema e que ia chegar em Fortaleza no dia seguinte. Normalmente, eu ficaria nervoso com o atraso, preocupado com o desconto no frete. Mas desta vez, eu estava em paz. Sabia que tinha feito a coisa certa. Enquanto dirigia para o norte, olhei para a medalha no painel e sorri. Pela primeira vez em 4 anos, eu sorri de verdade. Não era só alegria, era gratidão. Gratidão por ter sido escolhido para ajudar aquela família, para devolver um filho para sua mãe, para ser instrumento de um milagre. A estrada se estendia à frente, longa e familiar, mas agora eu não estava dirigindo sozinho. Tinha uma parceira invisível, uma guia, uma proteção. E tinha certeza de que outras aventuras me esperavam pelo caminho. Liguei o rádio e uma música antiga começou a tocar. Uma música que a Graça gostava de ouvir. E pela primeira vez desde a morte dela, ouvir aquela música não me trouxe tristeza, trouxe saudade boa. A saudade de quem sabe que o amor verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma. "Obrigado, Graça", sussurrei olhando para o céu. "Obrigado por cuidar de mim mesmo de longe." E naquele momento eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais um caminhoneiro comum dirigindo de um lugar para outro, carregando mercadorias. Eu era algo mais. Era um instrumento de esperança, um portador de milagres, um homem que tinha reencontrado sua fé. Mas eu ainda não fazia ideia de quantas surpresas me esperavam na estrada à frente. E vocês também não vão acreditar no que aconteceu na próxima parada. Depois do que aconteceu em Feira de Santana, eu não conseguia mais dirigir como antes. Cada curva, cada posto, cada pessoa na beira da estrada me fazia prestar atenção de um jeito diferente. Era como se eu tivesse ganhado uma visão nova, um sexto sentido para perceber quando alguém precisava de ajuda. E a medalha no painel parecia brilhar mais forte sempre que eu estava perto de uma nova missão. A entrega em Fortaleza correu normal, mas durante todo o trajeto eu sentia que algo estava me preparando para desafios maiores. Não eram mais só intuições, eram certezas. Quando carreguei a volta em Fortaleza com destino a Recife, eu já sabia que não seria uma viagem comum. A mulher de azul não tinha aparecido mais fisicamente, mas eu sentia a presença dela comigo o tempo todo. Foi numa tarde de outubro quente e abafada que cheguei na periferia de Recife. Eu estava seguindo minha rota normal pela BR-232, quando senti aquele impulso conhecido. Uma voz silenciosa me dizendo para sair da rodovia e entrar num bairro que eu não conhecia. Desta vez, eu não resisti. Tinha aprendido a confiar nos sinais. Entrei numa comunidade chamada Jardim São Paulo. Casas simples, ruas estreitas, crianças brincando na calçada. O caminhão chamava a atenção ali, mas as pessoas acenavam simpáticas. Dirigi devagar, sem destino certo, apenas seguindo a intuição que me puxava para a frente. Foi numa rua sem saída que eu parei. Havia uma pequena multidão na frente de uma casa cor-de-rosa. Pessoas conversando em voz baixa, algumas chorando, outras consolando. Desci do caminhão e me aproximei de um senhor de idade que estava na calçada. "Aconteceu alguma coisa aqui?" perguntei. O homem me olhou com tristeza. "É a Silvana, ali da casa 47. O filho dela está internado há 2 semanas com pneumonia grave. Menino de apenas 6 anos. Os médicos do posto disseram que ele precisa ir para um hospital particular, senão..."
Ele não terminou a frase, mas eu entendi. E a família não tem condições? Coitada da Silvana. É mãe solteira, trabalha numa fábrica, ganha um salário mínimo mal, dá para pagar o aluguel. O pai da criança desapareceu quando soube que ela estava grávida. A mulher está desesperada, vendeu tudo o que tinha, mas ainda não deu nem para metade do que precisa. Senti aquele aperto conhecido no peito. A mesma sensação que tive quando encontrei o menino perdido. Era como se uma mão invisível me empurrasse para agir. Onde ela está? Ali na casa, sentada na calçada. A coitada não para de chorar. Eu vi uma mulher jovem de uns 25 anos, sentada no degrau da porta, com o rosto entre as mãos. Ao lado dela, uma mulher mais velha, provavelmente a mãe, tentava consolá-la. Me aproximei devagar. Com licença, disse com cuidado. Eu soube do problema com seu filho. Como ele está? A mulher levantou o rosto. Tinha os olhos vermelhos inchados de tanto chorar. Está muito mal, senhor. Os médicos disseram que se ele não for operado nos próximos 2 dias, pode ser tarde demais. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um hospital particular. Quanto precisa? 12 mil reais para o depósito mais os gastos da cirurgia. Uma fortuna para mim. Já vendi minha TV, meu celular, minha aliança de casamento, tudo que tinha de valor. Mas só consegui 3 mil. Sem hesitar, peguei minha carteira. Tinha exatamente 15 mil reais, que estava guardando há meses para trocar os pneus do caminhão e fazer uma reforma na casa. Era todo o meu dinheiro reservado. Mas olhando para o desespero daquela mãe, eu soube o que tinha que fazer. Toma, disse, estendendo todo o dinheiro. É para seu filho. A mulher me olhou sem entender. Senhor, eu não posso aceitar isso. É muito dinheiro, eu não conheço o senhor. Não precisa me conhecer e não precisa me pagar de volta. Só precisa levar seu filho para o hospital agora mesmo. Ela começou a chorar de novo, mas desta vez não era desespero, era alívio. Por que o senhor está fazendo isso? Por que está ajudando uma estranha? Olhei para ela e de repente soube exatamente o que responder. Porque alguém lá de cima me ensinou que a gente não está neste mundo para acumular dinheiro. A gente está aqui para cuidar uns dos outros. A cena que se seguiu foi emocionante. A mulher me abraçou chorando, as vizinhas começaram a bater palmas. A mãe dela se ajoelhou no chão para rezar. Em poucos minutos, a notícia se espalhou pela rua inteira. O caminhoneiro que salvou o menino, um anjo que Deus mandou, eram as frases que eu escutava. Acompanhei Silvana até o hospital particular. Ver a mudança no tratamento quando ela chegou com o dinheiro foi revoltante e gratificante ao mesmo tempo. Em 2 horas, o menino estava sendo preparado para a cirurgia. O médico disse que chegaram na hora certa, mais alguns dias, e seria irreversível. Ele vai ficar bem? Perguntei ao cirurgião. Agora sim. A cirurgia tem 95% de chance de sucesso. O Senhor salvou a vida desse menino. Fiquei no hospital até a cirurgia terminar. Quando o médico saiu do centro cirúrgico com a boa notícia, Silvana desabou no meu ombro chorando de alegria. Meu filho vai viver, meu filho vai viver, ela repetia. Foi nesse momento que aconteceu algo extraordinário. Uma enfermeira se aproximou de mim com uma expressão estranha no rosto. Senhor, posso falar com o senhor em particular? Claro, respondi intrigado. O senhor vai achar estranho, mas durante a cirurgia aconteceu uma coisa que nunca vi em 20 anos de profissão. O menino estava muito debilitado, a cirurgia estava complicada. Mas de repente, numa das horas mais críticas, ele começou a sorrir. Sorrindo numa cirurgia, Senhor, e murmurava palavras que não conseguíamos entender direito. Que tipo de palavras? Ele dizia algo sobre uma moça bonita de vestido azul que estava cuidando dele. Dizia que ela tinha prometido que ia ficar tudo bem.
Os médicos ficaram impressionados, porque a partir daquele momento, a cirurgia fluiu perfeitamente, como se algo tivesse guiado as mãos do cirurgião. Senti um arrepio na espinha. A mulher misteriosa estava presente mesmo quando eu não a via. Estava cuidando não só de mim, mas de todas as pessoas que eu era levado a ajudar. Voltei para o caminhão já de madrugada. Silvana tinha insistido para eu jantar na casa dela, para conhecer a família, para receber as bênçãos da avó do menino. Foi uma das noites mais gratificantes da minha vida. Ver a alegria daquela família, a esperança voltando aos poucos, foi melhor que qualquer pagamento. Quando finalmente me despedi e voltei para a estrada, eu estava diferente. Não era mais só um homem que tinha ajudado uma criança. Era alguém que estava entendendo seu propósito na vida. E esse propósito estava apenas começando. 2 semanas depois, eu estava voltando de uma entrega em João Pessoa, quando aconteceu algo que me marcou para sempre. Era madrugada e eu estava passando pela ponte sobre o rio Capibaribe, no centro de Recife, quando vi um homem parado no parapeito, sozinho, olhando para baixo, com uma postura que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Parei o caminhão imediatamente, liguei as luzes de emergência e corri até ele. "Ei, amigo, tudo bem?" gritei. O homem se virou. Era um senhor de uns 50 anos, bem vestido, mas com o rosto destruído pela tristeza. "Não se aproxime", disse. "Eu já tomei minha decisão." "E que decisão?" "Vou acabar com isso de uma vez. Não tenho mais nada mesmo. Perdi tudo." Me aproximei devagar com as mãos à vista. "Posso saber o que aconteceu?" Tinha uma empresa pequena de material de construção. Trabalhei 30 anos para construir aquilo. Aí veio a pandemia, as dívidas se acumularam, os fornecedores me executaram. Perdi tudo. A empresa, a casa, o carro. Minha esposa me deixou, levou os filhos. Não tenho mais nada nem ninguém. "Como o senhor se chama?" "Antônio." "Antônio Ferreira." "Antônio, eu sou o Joca e o senhor pode não acreditar, mas eu não estou aqui por acaso. Alguém me mandou para encontrar o senhor." "Que alguém? Do que você está falando?" Não sei de onde veio a coragem, mas comecei a contar para ele sobre a mulher misteriosa, sobre os sinais, sobre as pessoas que eu tinha sido levado a ajudar. Falei sobre o menino perdido, sobre Silvana e o filho doente. Contei que eu também tinha perdido tudo que conhecia, o desespero, a vontade de desistir. "Você está maluco, cara", disse Antônio. "Mulher misteriosa, sinais divinos. Isso não existe. Então, como você explica eu estar aqui exatamente na hora que o senhor mais precisa?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Coincidência." "Antônio, o senhor sonhou com alguma coisa estranha ultimamente?" "Por que pergunta isso?" "Só responde. Sonhou?" Ele hesitou. Sonhei. Sonhei 3 noites seguidas com uma mulher de vestido azul. Ela dizia que alguém ia me ajudar, que eu não devia desistir. Mas eram só sonhos, pesadelos do desespero. Meu coração acelerou. Era ela de novo, preparando o caminho, cuidando das pessoas antes mesmo de eu chegar. "Antônio, esses não eram pesadelos, eram avisos. A senhora estava tentando te dizer que você não está sozinho." "Que senhora?" "A mesma que apareceu nos seus sonhos, a mesma que me trouxe até aqui para te encontrar." Conversamos por mais de 1 hora ali na ponte. Contei minha história completa, a morte da graça, a perda da fé, o reencontro com o propósito. Falei sobre as oportunidades que sempre surgem quando a gente menos espera, sobre a importância de não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Aos poucos, vi o brilho voltando aos olhos dele. "Você realmente acredita que existe uma segunda chance para mim?" "Tenho certeza. Mas primeiro, o senhor precisa descer daí e vir comigo tomar um café." Antônio sorriu pela primeira vez na conversa. "Você é persistente, Joca. Não sou eu. É ela que não desiste de ninguém." Ele desceu do parapeito e me abraçou forte.
Obrigado por não ter passado direto. Eu nunca mais passo direto, Antônio. Aprendi que a vida sempre coloca a gente no lugar certo na hora certa. Levei Antônio para um hotel simples, mas limpo. Paguei uma semana de hospedagem e deixei um dinheiro para ele se alimentar. No dia seguinte, me liguei com alguns conhecidos do ramo de construção e consegui pelo menos 3 oportunidades de emprego para ele. Não eram grandes coisas, mas eram recomeços. Uma semana depois, Antônio me ligou. Tinha conseguido um emprego numa construtora pequena. Não ganhava muito, mas era honesto. Mais importante que isso, tinha ligado para a ex-esposa e conseguido marcar um encontro com os filhos. Você salvou minha vida, Joca, disse. Literalmente. Não fui eu, Antônio. Eu só estava no lugar certo na hora certa. Então quem foi? Alguém que cuida de todos nós mesmo quando a gente não percebe. Foi nessa época que minha vida na estrada mudou completamente. Não dava mais para fingir que era coincidência. Toda semana eu era levado a alguém que precisava de ajuda. Uma família sem comida, uma mãe sem dinheiro para o remédio do filho, um idoso abandonado numa rodoviária. E sempre havia sinais que me guiavam até essas pessoas. A medalha no painel brilhava quando eu estava perto de uma nova missão. O rádio tocava músicas específicas que me lembravam da graça nos momentos em que eu precisava de força. Às vezes eu sonhava com a mulher de azul e ela me dava dicas sobre onde ir, o que fazer, quem procurar. Comecei a guardar menos dinheiro para mim e doar mais para quem precisava. Deixei de comer em restaurantes caros e passei a dividir marmitas com outros caminhoneiros que estavam passando dificuldade. Minha casa em Caruaru se tornou um ponto de apoio para famílias que eu conhecia na estrada. Mas foi numa tarde de dezembro, quando eu estava voltando de Maceió, que tudo mudou de vez. Eu tinha parado numa capelinha abandonada no interior de Alagoas para fazer uma oração rápida, coisa que tinha virado costume quando ela apareceu de novo. A mulher de vestido azul estava ajoelhada na frente do altar, como se estivesse me esperando. Meu coração quase parou quando a vi. Fazia meses que não a encontrava fisicamente. Você veio, disse ela, sem se virar. Eu sempre venho quando a senhora chama. Ela se levantou e me olhou com aquele sorriso que trazia paz instantânea. Você aprendeu bem, João Carlos. Aprendeu que servir aos outros é servir a Deus. A senhora pode me explicar o que está acontecendo comigo? Quem é a senhora? Você já sabe quem eu sou. No fundo do seu coração você sempre soube. E sabe também que sua missão está apenas começando. Que missão? Você vai ser testado, João Carlos. Algo muito grande está vindo. Algo que vai exigir toda a sua fé, toda a sua coragem. Você está preparado? Engoli seco. Eu não sei. Estou tentando fazer o certo, mas às vezes tenho medo de não ser forte o suficiente. Você é mais forte do que imagina e nunca está sozinho. Sua esposa também está cuidando de você do lugar onde ela está agora. A graça. Ela estava presente em cada pessoa que você ajudou. No sorriso do menino perdido, na gratidão de Silvana, na esperança que voltou aos olhos de Antônio. O amor verdadeiro nunca morre, João Carlos, apenas encontra novas formas de se manifestar. Senti as lágrimas começarem a escorrer. Eu sinto muito a falta dela. E ela sabe disso, mas também sabe que você encontrou um propósito maior, que se tornou instrumento de milagres para outras pessoas. O que a senhora quer de mim? Que continue sendo quem você se tornou, que confie nos sinais e que se prepare porque em breve você vai enfrentar o maior desafio da sua vida, algo que pode salvar muitas vidas de uma só vez. Que tipo de desafio? Mas quando levantei os olhos, ela já não estava mais lá. Apenas o eco da sua voz ecoando na capela vazia. Confie, João Carlos. Quando a hora chegar, você saberá o que fazer. Saí da capela com o coração acelerado e uma certeza crescendo no peito. Algo grande estava vindo.
algo que ia testar tudo que eu tinha aprendido nos últimos meses. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo. Estava pronto para o que quer que Deus tivesse planejado para mim. 3 dias depois do encontro na capela, eu estava carregando em João Pessoa com destino a Salvador, quando tive o sonho mais vivido da minha vida. Não era um sonho comum, era uma visão tão real que quando acordei, ainda sentia o cheiro de fumaça e ouvia os gritos de socorro. No sonho, eu via um ônibus de romeiros, um daqueles que levam fiéis para santuários pelo Nordeste, capotado numa curva da BR-101. Era de madrugada e havia muitas vítimas espalhadas pelo asfalto, algumas presas nas ferragens, outras jogadas para fora do veículo. E eu estava lá, no meio de tudo, correndo de um lado para outro, tentando ajudar, tentando salvar o máximo de pessoas possível. O mais impressionante é que no sonho eu via tudo com detalhes impossíveis. A placa do quilômetro onde acontecia o acidente, o número da ambulância que chegava primeiro, até o nome de uma das vítimas que eu conseguia ler numa carteira espalhada no chão. Era como se Deus estivesse me mostrando um filme do que ia acontecer. Quando acordei suando frio, anotei tudo o que conseguia lembrar. Quilômetro 247 da BR-101, próximo a Itabaiana, em Sergipe, madrugada de sexta para sábado. Ônibus branco da empresa São Cristóvão e uma sensação terrível de que muitas vidas estavam em risco. Durante 2 dias, tentei convencer a mim mesmo de que era só um pesadelo. Afinal, como eu podia saber de um acidente que ainda não tinha acontecido? Mas a medalha no painel brilhava sem parar e eu sentia uma urgência crescente, uma voz interior me dizendo que eu precisava estar naquele local naquela hora. Na quinta-feira à noite, eu estava descendo pela BR-101 em direção a Salvador, quando a inquietação ficou insuportável. Eram 11 da noite e eu estava a uns 100 quilômetros do local do sonho. Parei num posto de gasolina para tentar organizar os pensamentos. Foi quando estava tomando um café que ela apareceu. A mulher de vestido azul estava sentada numa mesa do canto da lanchonete, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu coração disparou quando a vi. "Você está com dúvidas", disse ela, sem nem me cumprimentar. "Estou sim. Esse sonho que eu tive pode ser real." "Você já sabe a resposta, João Carlos. Por que continua duvidando depois de tudo que viveu?" Me sentei na frente dela. "Porque é diferente. Dessa vez, não é uma pessoa, é muita gente. E se eu estiver errado? E se for só paranoia da minha cabeça? E se você estiver certo e não fizer nada?" A pergunta me atingiu como um soco. Ela tinha razão. Se existia mesmo a possibilidade de salvar vidas e eu não fizesse nada por causa do medo, eu nunca me perdoaria. O que eu devo fazer? O que seu coração está mandando? Você foi escolhido para ser o primeiro a chegar, para organizar o socorro, para salvar quem pode ser salvo. Mas será o maior teste da sua fé, João Carlos. Você verá coisas difíceis, vai sentir o peso de cada vida nas suas mãos. Eu não sei se sou forte o suficiente. Você não estará sozinho. Sua esposa estará lá, seus anjos da guarda estarão lá, eu estarei lá. Mas a coragem tem que vir de você. E se eu falhar? Você não vai falhar, porque seu coração é puro e suas intenções são certas. Confie, João Carlos. Quando a hora chegar, você saberá exatamente o que fazer. Ela se levantou para sair, mas antes tocou minha mão. Uma última coisa. Depois de hoje, muita gente vai saber quem você é. Sua vida vai mudar, mas não deixe a fama subir a cabeça. Lembre-se sempre que você é apenas um instrumento. Como assim muita gente vai saber? Mas ela já tinha saído da lanchonete, desaparecendo na escuridão do estacionamento. Voltei para o caminhão com o coração acelerado. Olhei no relógio 23h30. Se o sonho estava certo, o acidente aconteceria entre 2 e 3 da manhã. Ainda dava tempo de chegar no local.
Acelerei pela BR-101, rezando o terço todo que tinha aprendido com a graça. A cada quilômetro que passava, minha certeza crescia. Não era mais dúvida, era convicção. Algo terrível ia acontecer e eu tinha sido escolhido para estar lá. Cheguei no quilômetro 247, às 2h15 da manhã. Era exatamente como no sonho, uma curva fechada na descida com vegetação densa dos dois lados. Estacionei o caminhão no acostamento, liguei todas as luzes possíveis e esperei. 15 minutos depois, ouvi o barulho. Um motor acelerando demais, o guincho de freios sendo pisados com força, e depois o estrondo metálico mais terrível que já escutei na minha vida. Meu sangue gelou, porque eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Corri em direção ao barulho com a lanterna na mão e encontrei uma cena que vai ficar gravada na minha memória para sempre. O ônibus da São Cristóvão estava tombado, atravessado na pista com a frente completamente destruída. Havia pessoas gritando por socorro, tanto dentro do veículo quanto espalhadas pelo asfalto. Minha primeira reação foi de pânico total. Como eu ia dar conta de tanta gente ferida? Mas aí, lembrei das palavras da mulher de azul. Quando a hora chegar, você saberá o que fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma calma estranha tomou conta de mim, e eu comecei a agir como se tivesse treinado para aquilo a vida inteira. Primeiro, corri até o caminhão, peguei o estojo de primeiros socorros e acendi todas as luzes de emergência que tinha. Depois, voltei para o local do acidente e comecei a avaliar a situação. Haviam pessoas conscientes feridas, mas andando, outras inconscientes, mas respirando, e algumas presas nas ferragens. "Escutem todos!" gritei com uma voz que não parecia minha. "Eu sou João Carlos, sou caminhoneiro e estou aqui para ajudar vocês. Quem está conseguindo andar, venha até mim. Quem está ferido, mas consciente, levante a mão. Vamos sair todos dessa juntos." A primeira coisa que fiz foi organizar os próprios passageiros que estavam em melhores condições para me ajudarem. Expliquei que tínhamos que tirar todo mundo do ônibus antes que pegasse fogo ou que algum carro batesse no local. Era trabalho para muitas pessoas, mas éramos apenas alguns. Um senhor de uns 60 anos, que tinha machucado o braço, se ofereceu para me ajudar. "Eu sou enfermeiro aposentado", disse. "Posso avaliar quem está mais grave." Uma senhora que era professora se encarregou de acalmar as crianças que choravam desesperadas. Um jovem que estudava medicina ajudou a fazer curativos improvisados. Durante 1 hora, trabalhamos como uma equipe. Retiramos todos os passageiros do ônibus, organizamos os feridos por gravidade, fizemos torniquetes com pedaços de roupa para estancar hemorragias. Eu coordenava tudo, orientando quem fazia o quê, sempre com aquela calma estranha que tinha tomado conta de mim. Foi quando estávamos retirando uma senhora idosa que estava presa entre os bancos que eu vi algo que me arrepiou. No reflexo do vidro quebrado do ônibus, apareceu por um segundo a silhueta da mulher de vestido azul. Ela estava ali, me ajudando, me guiando, mesmo invisível aos outros. "Cuidado com essa senhora", disse uma voz dentro da minha cabeça. "Ela tem traumatismo interno, tem que ser muito delicado." E foi exatamente o que fiz. Pedi para o enfermeiro aposentado me ajudar a imobilizar ela antes de mover. Descobrimos depois que ela realmente tinha hemorragia interna e, se tivéssemos sido menos cuidadosos, poderia ter morrido. Durante o resgate, mais pessoas pararam para ajudar. Outros caminhoneiros, alguns motoristas particulares, até uma equipe de reportagem que passava por acaso. Mas eu continuava coordenando tudo como se fosse minha responsabilidade. Quando finalmente chegaram as primeiras ambulâncias, já tínhamos salvado 47 pessoas. 47 vidas que poderiam ter se perdido se eu não tivesse chegado antes dos socorristas oficiais. O comandante do Corpo de Bombeiros veio falar comigo. "Como o senhor chegou aqui tão rápido?"
A gente só recebeu a primeira ligação de socorro há 40 minutos. Eu estava passando por acaso e vi o acidente. Menti. Como explicar que tinha sonhado com tudo aquilo? Que sorte para essas pessoas. O Senhor salvou muitas vidas hoje. Se não fosse sua organização inicial, o número de mortos seria muito maior. Foram apenas 3 mortos no final. 3 pessoas que já tinham morrido no impacto e que ninguém poderia ter salvado. Mas 47 vidas foram preservadas. 47 famílias que não perderam seus entes queridos por causa de um sonho que eu resolvi levar a sério. O que aconteceu depois mudou minha vida para sempre. A equipe de reportagem que ajudou no resgate filmou tudo. Mostraram como eu tinha organizado o socorro coordenado, o trabalho de salvamento. O repórter me entrevistou ainda no local. Como o senhor se chama? João Carlos Silva, sou caminhoneiro. E o que o levou a parar e ajudar desta forma? Olhei para a câmera e senti que tinha que falar a verdade, porque existe alguém lá de cima cuidando da gente, e às vezes escolhe pessoas comuns como eu para ser instrumento de ajuda. O senhor tinha algum treinamento especial? Não, só tinha a fé de que a gente deve ajudar o próximo sempre que pode. A reportagem foi ao ar no mesmo dia e viralizou nas redes sociais. Caminhoneiro herói salva 47 pessoas em acidente na BR-101. O vídeo teve milhões de visualizações em poucas horas. Meu telefone não parava de tocar com ligações de jornalistas, parentes dos passageiros, pessoas querendo me conhecer. Mas a ligação que mais me emocionou foi da Beatriz, minha filha. Ela me ligou chorando. Pai, eu vi a reportagem. Não acredito no que você fez. Estou tão orgulhosa de você. Bia, minha filha. Pai, eu quero voltar para casa. Quero conversar com você. Quero entender o que está acontecendo na sua vida. Você mudou muito. Mudei mesmo, filha. Aprendi algumas coisas importantes sobre o que realmente importa na vida. Posso ir te visitar no final de semana? Claro que pode. Sua casa sempre foi e sempre será em Caruaru comigo. Após a ligação da Beatriz, eu me tranquei no caminhão e chorei como não chorava há anos. Mas não era tristeza, era gratidão. Gratidão por ter sido escolhido para salvar aquelas vidas, por ter reencontrado minha filha, por ter descoberto que ainda existem milagres neste mundo. Naquela noite, no hotel onde fiquei hospedado em Aracaju, eu sonhei com a Graça. Ela estava radiante, sorrindo daquele jeito que sempre me fazia sentir que tudo ficaria bem. Estou orgulhosa de você, João, disse ela no sonho. Você se tornou o homem que sempre soube que poderia ser. Você está realmente comigo, Graça, mesmo depois de tudo? Sempre estive. Em cada pessoa que você ajudou, em cada vida que salvou. O amor verdadeiro não morre. João apenas encontra novas maneiras de se expressar. E agora, o que vai acontecer comigo? Agora você vai entender que sua missão não acabou. Ela apenas começou. Mas agora você não vai trabalhar sozinho. Muitas pessoas vão querer seguir seu exemplo. Você vai plantar sementes de bondade que vão se multiplicar. Acordei com uma paz no coração que não sentia desde antes da morte dela. E entendi que o grande teste não tinha sido apenas salvar aquelas pessoas. Tinha sido aceitar completamente meu papel como instrumento de Deus na terra. No dia seguinte, quando voltei para Caruaru, encontrei uma surpresa na porta de casa. Dezenas de pessoas me esperavam. Familiares dos passageiros do ônibus, vizinhos curiosos, repórteres. Todos queriam agradecer, conhecer, conversar. Uma senhora idosa, que era avó de uma das vítimas, me abraçou chorando. Obrigada por salvar meu neto. O senhor é um anjo. Não sou anjo, não, senhora. Sou apenas um homem que aprendeu a escutar os sinais de Deus. Então, Deus escolheu bem, ela respondeu. E foi nesse momento que eu entendi completamente o que a mulher de vestido azul tinha me dito.
Minha vida realmente tinha mudado. Não era mais apenas João Carlos, o caminhoneiro viúvo e amargurado. Era alguém que as pessoas viam como exemplo de esperança. Mas eu também sabia que isso era apenas o começo. O grande teste tinha sido vencido, mas a verdadeira missão estava só começando. E eu estava pronto para o que viesse pela frente. Porque agora eu sabia com certeza absoluta que não estava caminhando sozinho nesta vida. Se essa história tocou o seu coração, como tocou o meu, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tenho muito mais relatos reais como esse para compartilhar com vocês. Deixa nos comentários, você acredita que existem anjos disfarçados cuidando da gente na estrada da vida? E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, compartilha esse vídeo. Porque às vezes um simples gesto pode mudar uma vida para sempre. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo e até o próximo milagre.